Nesse vídeo, nós vamos falar sobre grupos de captura, que são muito úteis quando precisamos usar uma regex para buscar um determinado padrão em um texto e depois extrair dele alguma informação. Para nos ajudar a deixar esse conceito mais claro, vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo um site que faz comparação de preços de produtos. Uma das etapas do processo de alimentação da base de dados de produtos do site consiste em coletar nas lojas virtuais da internet os nomes e os preços dos produtos comercializados por elas. Esses nomes e preços se encontram no código HTML dos sites dessas lojas. Então, o nosso software precisa baixar esses HTMLs e processá-los para capturar as informações de interesse. Por exemplo, aqui nós estamos vendo um trecho de HTML que contém dados de produtos, como o título dele, o preço original e o preço promocional. Essas informações estão devidamente organizadas nesse HTML. O que nós precisamos é, de alguma forma, capturar essas informações para que elas possam ser enviadas para um banco de dados. E para isso, nós vamos usar algumas expressões regulares. Pensando primeiramente no título, o que nos interessa é o trecho Bola da Copa, que está no interior da primeira tag de parágrafo. Para conseguir capturar esse termo, nós temos que usar uma regex para encontrar todo esse trecho em vermelho e depois extrair a parte que está em verde, que é justamente a informação que nos interessa. Eu já deixei aqui preparado no Rubular a nossa string de teste com aquele trecho de HTML que nós vimos no slide anterior. Para capturar o título, nós podemos começar a escrever uma expressão regular que descreve uma abertura de tag de parágrafo. Se você reparar aqui no lado direito, onde tem os resultados do match, você pode perceber que o Rubular está mostrando para a gente todas as ocorrências desse padrão na string de testes. E aqui nós temos 3 casos dessa tag de abertura de parágrafo. Nós precisamos então restringir um pouco mais o que essa regex está capturando, porque o que nós queremos é somente a primeira linha que tem o título do produto, o primeiro parágrafo. Então vamos continuar escrevendo essa regex. O próximo caractere que a gente vai descrever no padrão é um espaço, depois a palavra class, seguida de igual e uma abertura de aspa. Agora, a gente vai colocar aqui na regex a palavra título, que só ocorre no primeiro parágrafo, que é justamente o que tem o título do produto, que é, no caso, a nossa informação de interesse. E a gente fecha essa classe e fecha a tag de parágrafo. E ali na direita, você pode perceber que o Rubular está mostrando que a gente está dando match somente no primeiro parágrafo. Mas ainda tem um trecho desse parágrafo, que inclusive é o que tem o título, que a gente está deixando de fora da expressão regular. E a gente precisa incluir isso agora. Para descrever o título, a gente pode assumir que essa parte pode ser composta por caracteres de palavra ou por espaços. Os caracteres de palavra, representados pelo barra invertida W, são as letras, maiúsculas ou minúsculas, os dígitos de 0 a 9 e o underline. Então, para colocar esse padrão, a gente pode colocar colchetes, e dentro dos colchetes, colocar o barra W e o barra S. Então, o que isso aqui quer dizer, esse trecho? Esse trecho ele vai dar match em um único caractere, que pode ser ou um caractere de palavra ou um espaço em branco. O título vai ser uma sequência de caracteres desse tipo. Então, a gente pode colocar um asterisco após esses colchetes, pois assim, esse trecho da expressão regular está capturando uma sequência de caracteres de palavra ou de espaços em branco. E com isso a gente consegue identificar justamente o título. Se você reparar aqui na direita, onde tem o resultado do match, agora a nossa regex já está avançando até o final do título e ainda está deixando de fora a tag de fechamento de parágrafo. Vamos completar a regex então, fechando a tag de parágrafo. Para fechar essa tag, a gente vai precisar incluir na regex uma barra. Se você lembrar, as barras elas são utilizadas para delimitar o começo e o final da regex. Então a gente não pode simplesmente incluir uma barra no meio de uma expressão regular. Para indicar que essa barra deve ser utilizada no sentido literal, antes dela a gente precisa usar a barra invertida, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Dessa forma, a regex vai identificar um caractere no sentido literal de barra. E aí a gente pode fechar essa tag de parágrafo. E aqui na direita a gente confirma que a gente está agora
identificando, descrevendo totalmente a linha que tem o título do produto. Mas até aqui, o que a gente fez foi escrever uma expressão regular que descreve esse trecho da string de teste, esse trecho que tem o título do produto. A gente não está de fato fazendo a captura de nenhuma informação. Para capturar uma parte do trecho descrito pela expressão regular, no caso aqui o título, a gente precisa utilizar o que a gente chama de grupos de captura. Para você delimitar em uma expressão regular um trecho que deve ser capturado, é necessário utilizar os parênteses e colocar esse trecho dentro de parênteses. Aqui, no caso, a gente quer capturar tudo o que está dentro das tags de parágrafo, que é o que está descrito nesse trecho selecionado. Então, a gente pode envolver essa parte da regex em dois parênteses. E aí você nota que aqui à direita, embaixo daquela área que a gente estava acostumado a ver de resultado do match, tem uma outra área que é de grupos de match, que são os grupos de captura. E aqui ele está mostrando para a gente qual foi o trecho capturado dessa expressão regular, que é justamente o título do produto, bola da Copa, que é a nossa informação de interesse. Em uma expressão regular, você pode colocar múltiplos grupos de captura, caso isso seja do seu interesse. Por exemplo, se a gente quisesse capturar esse trecho final, que tem um fechamento de tag de parágrafo, a gente poderia colocar esse trecho também entre parênteses. E aqui à direita, a gente nota que apareceu um segundo resultado de captura, que tem justamente esse trecho da string de teste. Essa é a regex que nós acabamos de construir lá no Rubler, que captura o título do produto, conforme nós acabamos de testar. Da mesma forma, como no caso anterior, agora, para o preço original do produto, nós precisamos encontrar o trecho referente ao preço original e depois extrair o valor dele. A regex que resolve esse problema é muito parecida com a primeira, com alteração apenas da tag buscada e com algumas mudanças no interior dela. A primeira coisa dentro da tag é um R cifrão e um espaço. Repare que antes do cifrão há uma barra invertida, pois o cifrão é um metacaractere e nesse caso nós estamos buscando ele no sentido literal. Depois temos um grupo de captura, e dentro dele há uma lista com os caracteres /d, vírgula e ponto, no sentido literal. Essa lista está com um asterisco, que indica que esses caracteres podem aparecer um número arbitrário de vezes. Perceba que essa parte que identifica o valor não está perfeita, pois aceita coisas como uma única vírgula ou um monte de pontos seguidos. Porém, o nosso objetivo agora é entender o funcionamento dos grupos de captura, então nós vamos aceitar essa simplificação e relevar esse problema. Por fim, o último caso é muito parecido com o anterior. Precisamos selecionar o último parágrafo e dele extrair o valor do produto. A única alteração em relação à regex anterior é na tag de parágrafo que está sendo procurada. As linguagens de programação oferecem algum mecanismo para que você consiga ter acesso aos dados capturados por uma expressão regular. Vamos conhecer uma forma de usar os grupos de captura em Ruby. A primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável chamada str e nela a gente vai colocar uma string que tem aquela mesma tag de parágrafo com o preço do produto. Depois, vamos usar o método match com a expressão regular que nós desenvolvemos e que captura o preço. Nós estamos guardando o retorno do método match em uma variável chamada result. Esse retorno é objeto da classe matchData, que faz parte da linguagem Ruby e ele vai nos fornecer acesso ao dado que foi capturado. Bom, com essa regex nós capturamos o trecho do preço. Então, em Ruby, nós podemos acessar o preço capturado usando o índice 1 desse objeto. Se nós tivéssemos outros grupos de captura na regex, nós poderíamos também usar outros índices para acessar essas outras informações capturadas. Para encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre backreference, que é uma forma de buscar novamente na mesma regex uma sequência de caracteres que já foi capturada anteriormente. Nós estávamos usando na regex a letra P para identificar a tag de parágrafo. Imagine que agora a gente não saiba a priori qual a tag HTML em que vai constar o título do produto. O que a gente sabe é apenas que essa tag HTML terá a classe título. E aí, como poderíamos delimitar o início e o final de uma tag que nós desconhecemos o nome? Bem, a estratégia tem que ser identificar o início e depois procurar por uma tag de fechamento do mesmo tipo, ou seja, que tem o mesmo nome.
Nós podemos escrever uma regex que demete em todo o trecho HTML onde está o título, da tag HTML de abertura até a de fechamento. Em seguida, nós precisamos capturar o título da tag, que aqui é a tag de parágrafo. Repare que na expressão, o P lá no começo foi substituído por um grupo de captura com uma barra invertida W asterisco dentro, que vai ser responsável justamente por capturar o nome da tag HTML. Depois, a gente precisa capturar o valor de interesse. E por fim, como lá no começo nós capturamos a tag de abertura, agora nós podemos usar esse valor capturado na própria regex. E isso é feito com a anotação barra invertida seguida do número correspondente ao grupo de captura. Nesse exemplo, nós queremos se referir ao valor capturado pelo primeiro grupo de captura. Então, nós estamos usando a anotação barra invertida seguida do número 1. Vamos ver um exemplo de onde isso pode ser útil. Quando estamos escrevendo um texto em um editor de texto qualquer, é relativamente comum que, por desatenção, a gente cometa o erro de escrever a mesma palavra duas vezes seguidas, como nesse exemplo em que a frase possui duas vezes a palavra maior. O software do editor de texto pode rodar em background uma regex como essa que está apresentada, que busca uma palavra qualquer seguida de espaço em branco e depois a mesma palavra. Repare que para poder usar essa notação da barra invertida seguida de um número, é necessário fazer a captura do valor que você quer incluir novamente na regex. Com isso, o editor de texto poderia sugerir para o usuário que eventualmente ele cometeu um erro escrevendo duas vezes seguidas a mesma palavra.